Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. É importante, para facilitar, só aquelas pessoas que estiverem falando continuarem com o vídeo aberto, ok? Ok. Pedro. Presente. Pode abrir o seu vídeo, que aí eu vou te acompanhando, tá bem? Gente, boa noite. Orientações nutricionais na gestação e lactação. O que é importante para o desenvolvimento? É importante ter uma alimentação adequada, né? Boa, primeiramente durante o período gestacional, ser uma gestação rápida, de boa, sem riscos, né? E pós-parto ter um pós-parto adequado, sem risco nenhum. E questão da lactação, né? Pela amamentação questão do leite, né? Ótimo. Aí, os alimentos que não podem faltar durante esse período são os alimentos ricos em proteínas, né? Peixes, ovos, carne, frango, são leguminosas também, dentre outros. Vegetais, cereais, são alimentos que não podem faltar na alimentação do gestante. A alimentação da gestante, ela tem que ser particularmente rica em proteínas e diversos. Mas a proteína em si, ela é importante para o crescimento da placenta, a formação da placenta e o crescimento do bebê. Além disso tudo, a alimentação, qualquer pessoa no geral, né, não só gestante, mas qualquer pessoa, ela deve ter uma alimentação, um cuidado com os alimentos, com higiene, né? A lavagem adequada, a manipulação adequada, porque é muito agrotóxico, muitas doenças que, querendo ou não, pode ser transmitida durante o consumo, né? E podem causar doenças como bactérias, infecções, toxoplasmose. Falando um pouquinho agora dessa parte de náuseas, vômitos e cialorreia, sabemos que na gestação é um período do ciclo feminino em que a mulher passa por diversas mudanças físicas e emocionais. E dentre as diversas mudanças que a mulher experimenta nessa fase, uma das mais comuns são os sintomas digestivos. Essa gestante ela pode apresentar náuseas, vômitos, e alguns desses sintomas eles ocorrem por questões hormonais produzidas pela placenta, que provocam relaxamento dessa musculatura do tubo digestivo, o que torna a passagem do alimento mais demorada, tornando a gestante sentindo um pouco mais de enjoo. E outros por questões mecânicas para a manutenção dessa própria gestação. Em certos casos, a mulher também ela tem excesso de saliva, que faz até parte, né, com essa náusea, que é chamada de pitialismo ou cialorreia. Esse excesso da saliva na gravidez, ela está normalmente relacionada com essa presença de náuseas e vômitos. Esses enjoos e vômitos, eles são extremamente comuns no primeiro trimestre, sendo que nos 3/4 de todas as gestantes terão esse sintoma.
Por volta da 20ª semana, a salivação em excesso, assim como enjoos e vômitos, tem a tendência a desaparecer na maior parte das grávidas, embora algumas possam sofrer desse excesso até o final da gravidez. A náusea e o vômito é muito comum pela manhã ou quando a mulher fica longos períodos em jejum. Algumas gestantes podem desenvolver um quadro mais grave, chamado de hiperêmese gravídica, caracterizado por essas náuseas e vômitos prolongados e incoercíveis que ocasionam a desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e perda de peso significativa. E algumas orientações para poder estar amenizando os sintomas das gestantes ter uma alimentação mais frequente, fazer realização da ceia, consumo de alimentos a temperatura mais fria, consumo hídrico adequado, evitando assim a desidratação, alimentação fracionada, 6 refeições leves em quantidades durante o dia, pequenas. Evitar frituras, gorduras, alimentos com cheiros fortes ou desagradáveis. Evitar líquidos durante as refeições, dando preferência à ingestão nos intervalos. Ingerir alimentos sólidos antes de levantar-se pela manhã. Ingerir suco de limão, pois ajuda a controlar a náusea. Comer lentamente, mastigar bem os alimentos. Evitar alimentos pesados, de difícil digestão. Comer fruta seca. Essas são algumas das orientações para estar ajudando a minimizar esses sintomas. Olá, pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Ver e ouvir. E ouvir? Tudo bem. Agora eu vou falar dos problemas na gestação, que a gente conhece, que são diabetes e hipertensão, são um dos problemas que nós podemos ter durante a gestação, né? E durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal, né? A mulher passa por mudanças no corpo inteiro de forma geral, né? O funcionamento geral do corpo, né? A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo, né? O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar este quadro, né, do excesso. E aí, em algumas mulheres, entretanto, né, esse processo não ocorre. E elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue, né? E quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há maior risco do crescimento excessivo, né? Que é chamada macrosomia fetal. E, consequentemente, partos traumáticos e casos de hipoglicemia neonatal e até de diabetes na vida adulta, né? Dessa criança. Como identificar que a gestante está com diabetes, né? Possa estar com diabetes, né? O diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis. Por isso, recomenda-se que todas as gestantes pesquisem, né? A partir da 24ª semana de gravidez, que é geralmente no início do 6º mês, né? Como está a glicose em jejum, que é um teste feito muito comumente durante a gestação, né? E mais importante ainda, a glicemia após o estímulo da ingestão dessa glicose, o chamado teste oral de tolerância à glicose. É muito comum as gestantes fazerem esse exame. Alguns fatores de risco para desenvolvimento da diabetes gestacional são a idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, né? Aquele ganho que você tem depois que você já está gestante, né? E o sobrepeso e obesidade, que pode ser
que você já tenha antes mesmo de engravidar, né? A síndrome dos ovários policísticos, história prévia de bebês muito grandes, mais de 4 quilos, ou de diabetes gestacional, ela pode ter novamente, né? Caso ela já tenha uma segunda, esteja em uma segunda gestação, né? Histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, principalmente pais, irmãos, história de diabetes gestacional na mãe, da gestante, né? Hipertensão arterial na gestação e gestação gemelar. Alguns sintomas do diabetes, né, são bem comuns, que a gente já conhece, tanto na gestação e também para quem não é gestante, que é a sede constante, vontade frequente de urinar, muito cansaço, né? Quem não é gestante apresenta outros mais sintomas, mas na gestação comumente são esses. Alguns cuidados, né? Que a gestante pode ter. O histórico de diabetes gestacional é um importante fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Aproximadamente 6 semanas após o parto, a mãe deve realizar um novo teste oral de tolerância à glicose, sem estar em uso de medicamentos antidiabéticos, né? É importante, né, ela estar fazendo esse acompanhamento após o bebê nascer, para saber como que vai estar o estado geral do corpo dela, se essa diabetes permanece, se ela se desenvolve, como tá, né, o geral do corpo dessa mulher no puerpério, né? Uma ótima notícia é que o aleitamento materno pode reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes após o parto. A alimentação balanceada e a prática regular de atividade física complementam essa fórmula infalível. E agora a gente vai falar sobre a hipertensão, né? A hipertensão na gravidez é caracterizada pelo aumento da pressão arterial, que ocorre geralmente a partir da 20ª semana de gestação, e que, se não controlada adequadamente, pode comprometer a saúde da mãe e também do bebê. São consideradas hipertensas mulheres com valores de pressão arterial acima de 140 por 90. Perdão. As causas da hipertensão, na verdade, ela é uma condição multifatorial, né? Isso quer dizer que não há uma única causa para esse quadro, e diversos fatores influenciam para o aparecimento dessa condição. O que se sabe é que adotar uma alimentação ruim, desequilibrada, pobre em nutrientes essenciais, bem como fatores de sedentarismo, estresse, pode influenciar no aparecimento da doença. A associação também do surgimento do caso de hipertensão gestacional nas mulheres que engravidam com uma idade mais avançada, podendo ter maiores chances de desenvolver hipertensão na gravidez. Por sua vez, a pré-eclâmpsia, que é um dos tipos, né, de hipertensão, aparece com mais frequência nas mulheres que estão na sua primeira gravidez ou em gestação com mais de um bebê ao mesmo tempo, né? A gente pode perceber que existem riscos maiores das mulheres que têm uma gestação gemelar, de ter diabetes, hipertensão, né? A classificação das doenças hipertensivas durante a gestação são divididas em 4 tipos, que é a hipertensão crônica, que é caracterizada pelo quadro de hipertensão diagnosticado antes da 20ª semana de gestação. Ou seja, tudo indica que provavelmente essa gestante já tinha essa condição antes da gestação, né? E tem a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né, que é muito comum e a gente conhece bastante. A pré-eclâmpsia se caracteriza pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação. Esse quadro vem acompanhado de perda de proteínas pela urina, né, que é chamada de proteinúria. Essa é a principal causa de morte materna e perinatal nos países em desenvolvimento. A eclâmpsia são episódios de convulsões decorrentes do agravamento do quadro de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia combinada à hipertensão crônica. É o aumento repentino da pressão arterial dessa gestante que já apresentava o quadro de hipertensão antes de engravidar. Em alguns casos, esse quadro é acompanhado
por perda de proteínas pela urina, né? Que foi o que foi apresentado. E a hipertensão gestacional, esse quadro, a gestante apresenta aumento da pressão após a 20ª semana, muitas vezes no 3º trimestre, contudo, a grávida não apresenta perda de proteínas, né? A proteinúria. Ou qualquer outro sintoma que possa indicar pré-eclâmpsia. Geralmente o problema desaparece entre a primeira e a 2ª semana após o parto. Porém, se isso não acontecer, em até 12 semanas, a mulher passa a ser considerada hipertensa crônica. Sintomas de hipertensão na gestação: dores de cabeça, inchaço no corpo, sangramentos vaginais, dores abdominais, alterações na visão, né? Visão turva, náuseas e vômitos, diminuição da atividade do bebê por mais de um dia inteiro, né? Que é quando o bebê fica por um dia inteiro com baixa movimentação, né? Como que a gente pode prevenir a hipertensão? O melhor remédio sempre vai ser a prevenção. E para isso a gestante deve ter bons hábitos alimentares, uma dieta equilibrada, fazer a hidratação adequada, ter hábitos de vida saudáveis. Isso antes mesmo da gestação. Isso quando você está programando engravidar, né? Para que você tenha uma gestação saudável, que seu bebê seja nutrido, como ele deve ser, né? E evitar consumir cafés, bebidas alcoólicas, né? Bem como fumar, repousar bastante e tomar muito cuidado com os alimentos ricos em sódio, que podem alterar ou aumentar a pressão arterial sistêmica. Agora a gente vai passar a vez para o nosso colega. Olá, pessoal. Tá me ouvindo? Sim, te vendo também. Então tá bom. Então, nutrientes importantes na lactação. Pode passar, Letícia. Alimentação para lactantes. O que é preciso consumir durante a amamentação? A gravidez é uma fase que exige muitos cuidados com a alimentação, né? Afinal, esse período, o bebê ele precisa de nutrientes importantes para o seu crescimento e formação. E nesse período, muita gente não sabe que na gravidez e na amamentação, quer dizer, não precisa de... Ai, desculpa, gente, estou nervosa. Nesse período, a alimentação é apropriada para o período da amamentação. Então, ou seja, a mãe ela precisa ter vários cuidados, né, durante o período da amamentação e também da gestação. Durante os primeiros 6 meses de vida do bebê, o leite materno é o único alimento que deva receber, nada de frutas, sucos, papinhas e nem mesmo água. Então, a mãe ela precisa ter uma alimentação completa e equilibrada para que o bebê possa estar assegurado de uma alimentação com leite produzido, seja saudável, bem nutriente para o bebê. Nesse período, a alimentação influencia muito na qualidade do leite materno. Então, a mãe ela precisa buscar uma alimentação equilibrada, com diversas frutas, legumes e verduras. E água também, precisa se hidratar bastante. Frutas, legumes e verduras fornecem hidratação, por conta de muita água, né? São fontes importantes de vitaminas e minerais que auxiliam a mãe a manter um funcionamento adequado da função intestinal. E além desses alimentos, né, vegetais, que são ricos em vitaminas e minerais, é importante também a gestante incorporar as fontes de proteínas à alimentação. Proteínas como carne, ovos, grãos como feijão, lentilhas, grão de bico, para o desenvolvimento do bebê
e da mãe. E também, né, que a mãe tem uma alimentação que passa por um período, né, importante na integridade óssea do bebê. O cálcio é uma substância muito importante para a saúde e estrutura óssea do corpo geral, né, da formação geral do organismo, tanto da mãe e do bebê. Laticínios e sementes, como gergelim, girassol, abóbora, também são bem importantes. E para a saúde da mãe e do bebê, outra substância que não pode faltar é o ômega 3. Né? A suplementação presente na maior parte dos peixes, das castanhas, nozes, amêndoas, e é uma substância fundamental para o sistema nervoso e cardiovascular. O consumo de ômega 3, ele também pode ser feito através de alimentos como linhaça, sardinha, ou até mesmo uma suplementação que possa ajudar o desenvolvimento ocular e do cérebro do bebê. E para finalizar nessa parte de alimentação, destacamos a importância dos alimentos integrais, né, que são ricos em fibras e nutrientes que dão energia para o bebê, né? Acabam dando mais energia e importante para a mãe também, né? E é isso. Pode passar, Letícia. Você quer falar sobre o consumo de água? Sim, o consumo de água, pelo menos 2 litros de água, né? E além de outras bebidas saudáveis durante o dia, consumindo menos açúcar, produtos industrializados. Agora é o nosso colega Guilherme. Obrigada, Nádia. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Só queria desculpa te interromper, amigo, só queria te dar uma enfatizada sobre o consumo de água, né? Que a gestante, que a mãe, né? O leite, ele é formado, composto basicamente por água, né? Então, a gestante, a lactante, né? Consumindo bastante água para aumentar essa produção, né? Manter essa produção adequada de leite. Posso falar? Perfeito, Guilherme, pode seguir. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre a alimentação da mãe e o quanto isso influenciaria ou não nas cólicas que os bebês sentem, né, normalmente. Eu fiz vários estudos e isso é um assunto bem polêmico, assim. Tem gente que diz que sim, que interfere, e tem algumas pessoas, alguns estudiosos que dizem que não. Então, isso é muito pessoal, acredito, e muito também dos fatores socioculturais, né, que são os hábitos alimentares locais. Mas que uma coisa é certa é que a alimentação da mãe como um todo influencia totalmente nessa qualidade e na quantidade do leite que é produzido, né? A professora até falou na aula, né? Quem tem uma dieta rica em gordura tende a ter um leite mais gorduroso. Então, são esses os princípios, assim. Agora, engraçado que a Nádia falou agora há pouco sobre os alimentos que devem ser incluídos, e nos meus estudos eu vi que fizeram um apanhado sobre os alimentos que são mais evitados. E aí, dentre esses alimentos, o primeiro é o feijão, depois o grão de bico, depois a lentilha. Então, assim, são coisas que são bem, bem contraditórias e tem muita crendice, né? A verdade é que a mãe, a lactante, ela
escuta muitas pessoas falarem, né? Então, porque o pai falou que deu certo, a mãe falou que deu certo. Então, tem muitas informações desencontradas, né? O que acontece é que durante os primeiros dias e os primeiros meses de vida do bebê, essas cólicas aconteçam porque ele tem uma imaturidade do trato intestinal, entendeu? Então, isso é uma coisa que é comum. Então, não é muito sobre um determinado alimento e o quanto que aquele alimento vai influenciar na cólica, né? Então, o que se sabe, assim, que foi o que já foi dito, é que a gestante, a mãe, ela tem que ter uma alimentação equilibrada, ela tem que adotar estilos de vida saudáveis, hábitos, né, alimentares saudáveis, e, assim, não tirar nada de cara do que ela está habituada a comer na dieta dela, do dia a dia, porque não tem essa necessidade. Então, isso é muito mais, como eu disse, uma crendice, né? Então, ela tem que continuar comendo normal, né? Claro que o ideal é que vá ter um acompanhamento nutricional de um profissional capacitado, um nutricionista, para poder ter uma alimentação melhor ainda. E não deixar, né, de cair no sedentarismo, que é um erro muito grande e tem um impacto muito grande também na gestação. E, assim, o importante é orientar também essas mães que não existem alimentos milagrosos, né, que são capazes de aumentar a produção do leite materno como acreditam e como dizem por aí. E que a melhor forma de produzir mais leite é deixando a criança mamar a livre demanda. E quanto mais ela mamar, consequentemente, aquela mãe vai produzir mais leite. E como a Letícia bem falou, que é importantíssimo, essa mãe tem que beber muita água, porque é o substrato acho que é a matéria-prima para a produção do leite, né? Então, é isso. Sobre a minha parte, é isso, professor. Não existem alimentos restritos, né? Mas existem algumas recomendações, né? Que é evitar o consumo de cafés, né? Bebidas que contenham cafeínas, pois algumas partículas podem passar para o bebê durante a amamentação, né? Outra observação que é muito importante é destacar sobre o consumo, né? De álcool, durante a amamentação, né? Existem os tabus, se passaria para o bebê ou não, né? Os questionamentos, mas os órgãos e entidades de pediatria que discursam sobre o assunto não recomendam a ingestão de bebidas alcoólicas, pois podem alterar o cheiro e o gosto do leite produzido e até mesmo diminuir a produção deste, tá bem? E é isso, estamos agradecendo aí os colegas e as gestantes que participaram do curso aí. Então, não basta só a mãe ter uma alimentação adequada, né? Ela também tem que conhecer das técnicas em relação ao aleitamento materno e reforçar a importância do leite materno para a saúde do bebê. Para a gente dar continuidade sobre o assunto, então agora vai ter um grupo que vai falar especificamente sobre essa questão, para te orientar melhor acerca do aleitamento materno.